Este é o aplicativo que nós vamos construir neste tutorial. É um aplicativo de quiz, é um aplicativo de perguntas e respostas que nos permite responder uma série de perguntas e que no final nos exibe a nossa pontuação de respostas corretas. Portanto, nós temos aqui a primeira pergunta: qual linguagem roda em um navegador web? Eu sei que a resposta é JavaScript. O que significa CSS? Eu sei que é Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata. O que significa HTML? Eu sei que é Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. E por fim, e essa é a última pergunta, em que ano o JavaScript foi lançado? Eu acredito que tenha sido em 95. E portanto agora ele me mostra a minha pontuação e eu posso reiniciar o quiz para responder novamente. Portanto, é este o projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos. Nele eu tenho uma pasta aberta chamada quiz. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo quiz de programação. E aqui dentro do body eu vou criar uma div com a classe container quiz e o id quiz. Dentro dessa div eu terei outra div com a classe cabeçalho quiz. Dentro dessa div eu terei um cabeçalho nível 2 com id pergunta e com o texto da pergunta. Abaixo desse cabeçalho eu terei uma lista não ordenada. E aí eu vou ter um item aqui que vai ter dentro dele um elemento input. E aí esse elemento input ele vai ser tipo o radial. O tipo radial é um tipo de input que tem aquele círculo para você marcar assim a opção. O nome vai ser resposta. O ID vai ser A, porque vai ser a opção A. E a classe vai ser resposta. Além disso, abaixo do input, nós teremos um elemento label com o atributo for igual a A. O atributo id vai ser igual a texto. E dentro dessa label, dentro desse rótulo, nós teremos o texto alternativa. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse item aqui. Vou copiar esse item todo. Vou colar ele aqui embaixo, porque nós vamos alterar somente o id de A para B. Aqui de A para B. E aqui de A para B. O resto vai permanecer o mesmo. Já esse aqui vai ser C. C e C. E esse aqui vai ser D. D e letra D. E por fim, nós teremos abaixo dessa div aqui um botão com o texto enviar e com o id enviar. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar minha extensão Live Server. Vou copiar aqui o endereço. Vou abrir aqui no meu outro navegador e, portanto, nós vemos aqui agora a estrutura do nosso site, né? Os elementos do nosso site. No caso, as alternativas aqui da pergunta, o texto descritivo será preenchido de forma dinâmica. Por isso que a gente colocou somente o texto alternativa a princípio, mas ele será preenchido de forma dinâmica com JavaScript. Em seguida, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí nesse arquivo nós teremos o seguinte: primeiramente eu vou importar uma fonte
que vai ser a fonte Poppins. Eu vou selecionar todos os arquivos, todos os elementos da página e vou definir box sizing como border box. Para o corpo da página, eu quero cor de fundo igual a essa cor aqui. E nós não vemos ainda esses estilos sendo aplicados porque nós precisamos conectar os dois arquivos. Portanto, aqui no arquivo index.html, eu vou conectar o arquivo estilo.css. Em seguida, eu vou definir imagem de fundo igual a linear gradient. Vai ser um efeito de gradiente linear. A angulação da linha eu quero que seja 305 graus. E eu quero que a cor ela vá dessa cor aqui, no 0%, no início, né? Até esta cor aqui no 100%. E aí quando eu salvar o arquivo, nós veremos agora um gradiente linear, né? Ele é mais claro, ele é essa cor aqui no início, ele é essa cor aqui mais por fim, ele tem uma angulação de 315 graus, mas pelo fato de que o conteúdo da página, né? Os elementos da página só ocupam até aqui de altura, o efeito que causa é que o fundo ele é repetido, né? Para resolver isso, nós vamos escrever o seguinte. Eu vou definir a altura igual a 100% a altura da tela do usuário. E, portanto, agora nós temos o body ocupando a altura da tela, né? E aí, para não ter essa barra aqui de rolamento, eu vou definir margem igual a 0 e transbordamento igual a escondido. E aí nós não teremos aquela barra ali de rolamento. Além disso, eu vou definir família de fonte igual a Poppins. Espera aí. Eu vou definir a família igual a Poppins, é a fonte. Eu vou definir a família de fontes igual a Poppins, é a fonte que nós importamos, ou sans serif. Modo de exibição, eu quero que seja flexível. Alinhamento dos itens, centro. Justificar conteúdo, centro. E, portanto, nós temos agora os elementos posicionados dessa maneira. Em seguida, eu vou definir aqui, ó, para a classe container quiz, eu quero cor de fundo igual a cor branca. Curvatura da borda 10 pixels. Sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0, 0, 10 pixels, 2 pixels, RGBA. Vai ser a cor cinza. Vai ser um tom de cinza. E com opacidade igual a 0.1. Vai ser bem transparente o sombreamento. A largura eu quero que seja 600 pixels. E transbordamento eu quero que seja escondido. Opa, aí. Em seguida, para a classe cabeçalho quiz, eu quero padding igual a 4 rem. O elemento H2 eu quero padding igual a 1 rem. Alinhamento de texto eu quero centro. Margem eu quero 0 em todos os lados. Em seguida,
para o elemento UL, eu quero estilo do tipo de lista igual a nenhum. E padding eu quero 0. Para o elemento LI, eu quero tamanho da fonte igual a 1.2 rem. Margem, eu quero 1 rem verticalmente e 0 horizontalmente. Para o elemento label, eu quero cursor igual a ponteiro. Para o elemento botão, eu quero... Cor de fundo vai ser esse tom de roxo. Cor do texto vai ser branco. Borda, nenhuma. Modo de exibição, bloco. Largura, 100% a largura disponível no seu elemento Py. Cursor, ponteiro. Tamanho da fonte, eu quero 1.1 rem. Família de fonte, erd do seu elemento Py, inherit. E padding, eu quero 1.3 rem. Em seguida, para o elemento botão, quando estiver em modo hover, eu quero cor de fundo igual a esse tom aqui de roxo, é um roxo mais escuro. Portanto, quando colocar o mouse em cima, ele vai ficar nessa cor. Quando o botão estiver em modo focus, eu quero outline none. E cor de fundo, eu quero essa cor aqui. Portanto, quando clicar, ele vai ficar mais escuro ainda. Que é o modo focus, né? Portanto, esses são os estilos da nossa página. E aí, se eu clicar aqui em alguma opção, ela é marcada, mas se eu clicar aqui em enviar, nada acontece, né? Nós precisamos escrever o nosso código JavaScript para criar para criar a funcionalidade do quiz, né? Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí, nesse arquivo, nós teremos uma constante chamada dados quiz, serão os dados a respeito das perguntas, vai ser um vetor de objetos, onde cada objeto vai representar uma das perguntas. E aí, esses objetos, eles terão uma propriedade chamada pergunta, que vai ser a pergunta em si, né? Por exemplo, qual linguagem roda em um navegador da web? O segundo atributo, segunda propriedade, vai se chamar A, vai ser a opção A. E aí aqui eu vou colocar Java. B vai ser C. C vai ser Python. D vai ser JavaScript. E aí nós teremos uma propriedade chamada correta, que indica qual opção é a opção correta. E aí vai ser... Nesse caso aqui, vai ser a opção D, né? No caso, a linguagem que roda em um navegador da web é a linguagem JavaScript. E aí, para as outras opções, eu vou simplesmente copiar e colar, porque eu quero poupar tempo. Portanto, eu vou copiar aqui da minha colinha, vou colar, o que significa CSS. A próxima pergunta, o que significa HTML. E, por fim, nós teremos essa última pergunta aqui, que é: em que ano o JavaScript foi lançado? Portanto, agora nós temos o nosso vetor de perguntas com a pergunta em si, as opções e a resposta correta. Em seguida, eu vou selecionar alguns elementos da página que nós precisamos ter acesso para criar a nossa funcionalidade. Mas antes de fazer isso, eu vou salvar esse arquivo e vou conectar os dois arquivos, né? Porque eu não fiz isso ainda. Portanto, aqui no arquivo index.html, no final da página, antes de fechar a tag body, eu vou conectar
o arquivo script.js ao arquivo HTML. E aí, nós precisamos selecionar os seguintes elementos. Nós precisamos selecionar... Vamos pensar aqui. Nós precisamos selecionar o quiz, portanto, esse elemento, essa div aqui. Nós precisamos selecionar todos os elementos com a classe resposta. Nós precisamos selecionar os elementos com a classe... O elemento com a classe com ID pergunta. E nós precisamos selecionar as opções, né? No caso, as labels aqui, porque nós queremos preencher de forma dinâmica a informação aqui sobre as opções, a informação sobre a pergunta, de forma dinâmica, né? E nós precisamos selecionar também o botão enviar para detectar quando que o usuário está enviando as suas respostas. Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte, ó, document.getElement eu vou selecionar o elemento através do ID quiz e vou armazenar em uma constante chamada quiz. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos com a classe resposta e vou atribuir a uma constante chamada elementos resposta através do método getElementById. Eu vou selecionar o elemento com o ID pergunta e vamos selecionar agora as opções, né? A texto vai selecionar e aí eu vou atribuir a uma constante chamada texto A, é o texto da opção A. E aí olha o que eu vou fazer, eu vou copiar essa linha de código, vou colar ela algumas vezes, porque serão utilizadas para selecionar as outras opções, né? A opção B, a opção C e a opção D. E por fim, eu vou selecionar o elemento com ID enviar. Portanto, agora nós temos acesso a todos os elementos que nós precisamos. Nós vamos definir também uma variável chamada quizAtual, que vai ser o indicador da pergunta atual, né? E também teremos uma variável chamada pontuação, que vai armazenar a pontuação de respostas corretas do usuário. E aí, o que nós vamos fazer será o seguinte. Vamos criar uma função chamada carregar quiz. Essa função ela vai selecionar os dados do quiz, selecionando especificamente a pergunta no índice quiz atual. No caso, dados quiz é esse vetor aqui em cima. E aí, eu vou selecionar o elemento do vetor que esteja armazenado no índice quiz atual, que é 0, efetivamente selecionando a primeira pergunta. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada dados atuais. Em seguida, eu vou definir elemento pergunta, vou definir o texto interno como sendo dados atuais ponto pergunta. E vou preencher também as opções, né? Texto A, vou definir o texto interno como sendo dados atuais ponto A, que é a opção A. E aí eu vou colar essa linha, vou copiar essa linha, vou colar mais 3 vezes e vou definir o mesmo para as outras opções.
E aí, depois de definir essa função, eu vou chamar ela, né? Carregar quiz. Vou salvar o arquivo. E olha que interessante, quando eu salvar, nós veremos preenchidos as informações sobre a primeira pergunta, né? Em seguida, eu vou criar, eu vou escrever o seguinte: botão enviar, ponto add event listener, eu quero detectar o evento clique. E aí quando o botão enviar for clicado, eu quero fazer o seguinte. Quando o botão enviar for clicado, eu quero selecionar a opção que foi selecionada, né? No caso, por exemplo, se o usuário clicar aqui em Python e aí clicar em enviar, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero guardar essa resposta aqui do usuário, né? Portanto, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar aqui, ó, const resposta é igual a selecionar resposta selecionada ou marcada. E aí, essa função selecionar resposta marcada, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo eu vou criar uma função chamada selecionar resposta marcada. E aí essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai definir uma variável chamada resposta escolhida ou resposta marcada. E aí eu vou percorrer elementos resposta, lembrando que nós temos acesso aqui na constante elementos resposta, nós temos acesso a todas as opções, né? No caso, as opções, todas elas possuem a classe resposta, né? Portanto, eu vou selecionar todas elas. Através do método forEach, eu vou percorrer esse vetor. E aí, para cada uma delas, eu vou executar a seguinte função. A função ela vai receber cada uma das respostas como sendo um argumento. E aí eu vou chamar esse argumento de resposta. Serão as respostas individuais, né? E aí, para cada uma delas, eu vou testar o seguinte. Se if resposta.checked, ou seja, se o elemento resposta, que é um input, ele estiver checado, ele estiver marcado, então nesse caso eu vou definir resposta marcada como sendo igual a resposta.id. No caso, o id é o nome da opção, né? A, ou B, ou C, ou D. E aí depois disso, depois de selecionar a resposta marcada, eu vou retornar resposta marcada. E aí aqui, dentro do detector de eventos do botão enviar, depois de selecionar a resposta, resposta marcada, eu vou criar uma estrutura de repetição, se resposta, ou seja, se quando o usuário clicar no botão enviar e aí a função selecionar resposta marcada retornar um valor válido, porque pode acontecer do cenário em que o usuário não marcou nada aqui e ele clica no botão enviar. Então, nesse caso, não vai ter nenhuma resposta, né? Não vai ter nenhuma resposta marcada. Então, é isso que a gente está testando aqui. A gente está testando se o usuário marcou uma resposta antes de clicar no botão enviar. E aí, se a resposta ela é válida, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se if resposta for igual a dados do quiz, selecionando a pergunta atual, selecionando a opção correta, se for o caso, né? Então, pontuação
incremente em uma unidade. Ou seja, se a resposta que o usuário selecionou for igual à resposta correta da pergunta atual, incremente pontuação em uma unidade. Depois disso, incremente... Vamos fazer o seguinte, ao invés de quiz atual, vamos chamar de pergunta atual, vai ser melhor. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar, ó. Vou digitar Ctrl F, vou expandir aqui, vou definir a substituição como sendo pergunta atual, vai ser melhor. E vou clicar aqui, ó, substituir tudo. Pronto. E aí aqui, eu vou incrementar o valor de pergunta atual em uma unidade para passar para a próxima pergunta. E aí, eu vou digitar se if pergunta atual for menor do que dados do quiz.length, lembrando, dados quiz é um vetor. A propriedade length retorna o número de elementos em um vetor. E aqui eu estou testando o seguinte. Se a pergunta atual ela for, se o índice, né, for menor do que o número de elementos no vetor dados quiz, efetivamente o que eu estou testando aqui é o seguinte. A gente ainda não está na última pergunta, ou a gente ainda não passou da última pergunta, né? Se for o caso, vamos carregar o quiz, vamos carregar a próxima pergunta. Que é essa função aqui, né? Como a gente incrementou o valor da variável pergunta atual, quando a gente chamar carregar quiz, ele vai carregar as informações da próxima pergunta. Se não, se o usuário clicou aqui no enviar, era a última pergunta, e aí pergunta atual foi incrementada em uma unidade, e aí passou do limite, passou do número de perguntas, né? Que é o que a gente está testando aqui. E aí nesse caso, se já passou da última pergunta, eu vou definir quiz.html interno vai ser igual a um template de strings. E aí eu vou encaixar de forma dinâmica o seguinte. Vou encaixar de forma dinâmica no HTML interno do quiz o cabeçalho você acertou. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica, ó. Pontuação barra dados quiz.length. Você acertou esse número de pontuação de um total igual ao número de perguntas que tem no quiz, né? Perguntas. E aí embaixo a gente vai ter um botão com o texto reiniciar. E aí aqui no botão eu vou definir um atributo onClick para fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o objeto location, que é a página web. E aí esse objeto location possui um método chamado reload. O método reload do objeto location recarrega a página. Eu vou salvar esse arquivo. E aí deixa eu observar aqui. Vamos testar. JavaScript, ok. Deixa eu recarregar aqui, ó. JavaScript. E aí quando eu clicar em enviar, repara que quando eu marco uma opção, na pergunta seguinte ela continua marcada, né? Porque aqui nós estamos substituindo somente o conteúdo do texto que é exibido, né? Os elementos eles continuam os mesmos. Então, quando eu marco uma opção aqui, por exemplo, Java é a primeira, na próxima pergunta vai estar marcado. Então, para corrigir isso, nós precisamos fazer o seguinte.
aqui, embaixo da função carregar quiz, eu vou criar uma função chamada desmarcar respostas, que vai percorrer elementos resposta. Para cada um, eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada resposta, eu vou selecionar resposta.checked igual a falso. Eu vou definir a propriedade checado igual a falso para todas as opções. E aí eu vou chamar essa função aqui, ó, na primeira linha da função carregar quiz. Quando eu for carregar as perguntas, quando eu for carregar as informações de uma pergunta, primeiramente desmarque todas as respostas. E aí, em seguida, você pode preencher as informações nos elementos. Eu vou salvar esse arquivo. Vou cruzar os dedos para desejar que o nosso programa funcione corretamente, porque eu acredito que é isso. Eu vou clicar aqui em Java. Vou clicar em enviar. E aí, a próxima pergunta preenche as suas informações, mas com nenhuma opção marcada, porque nós estamos utilizando a função desmarcar respostas. Vou selecionar aqui. Ok. E aí, quando eu clicar em enviar na última pergunta, nós vemos que eu acertei zero perguntas, né, de um total de 4. E se eu clicar em reiniciar, a página ela é recarregada. E se eu tentar novamente, JavaScript, Cascading Style Sheets, Hypertext Markup Language e 95, acredito que essas sejam as respostas. Você acertou um total de 4 perguntas. Você acertou 4 perguntas em um total de 4 perguntas. Portanto, esse é o nosso projeto de quiz, um projeto muito bacana que te ensina muitas ferramentas que certamente serão úteis em muitos aplicativos que você criar no futuro. E é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.